Instagram, aos nossos ouvintes do YouTube, aos nossos ouvintes do Facebook, enfim, nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Irmãos, sem muitas delongas, nós vamos orar nesse instante. Eu vou convidar a nossa irmã Elaine, que está aqui nessa noite tão maravilhosa conosco. Ela vai estar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelos nossos irmãos que estão nos lares, pelos nossos irmãos espalhados por este mundo, pelos nossos irmãos que têm o prazer e a missão de propagar a palavra de Deus, e agradecer, porque esse momento é momento de gratidão, irmãos, e por isso nós louvamos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer em nosso meio. Nossa irmã Elaine, ela tem a oportunidade de estar levando uma palavra de oração. Boa noite, graças e paz, igreja. Vamos estar neste momento curvando nossa cabeça e estar orando ao Senhor. Vamos estar curvando. Amém. Pai amado e querido, Deus, louvado e engrandecido seja teu santo nome, Senhor. A ti, Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, porque só tu és digno, Pai. Neste momento, Deus, eis aqui a tua igreja, Pai, espalhada nesses 4 cantos da terra, Pai, te louvando, te glorificando e exaltando o teu nome aonde nós estivermos, Pai. Neste momento, queremos, ó Pai, te agradecer pela tua fidelidade para com o teu povo, Deus, porque o Senhor tem guardado o teu povo, Pai, porque o Senhor tem protegido o teu povo, Deus. Pai, desde já queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Deus, perdoa nossas falhas, nossas transgressões. Deus, a tua palavra nos diz, Deus, aquele povo, Pai, que te buscar o Senhor, Deus, invocar o teu nome, Pai, se converter dos maus caminhos, Deus, o Senhor, Deus, irá perdoar os nossos pecados, Deus, irá sarar a nossa terra. Deus, neste momento, queremos te pedir, Deus, vai em cada lar, Pai, vai em cada coração, Deus, conforta, consola, Deus, vai dando sabedoria a cada um de nós, para estarmos cada dia mais contritos com o Senhor, Pai, que nós possamos, nestes dias, Deus, cada vez mais buscar a tua face, buscar, Deus, a tua presença em nossas vidas. Pai, podemos, ó Deus, estar em falta de amizade, estar em falta de estar em contato com nossos irmãos, mas nós não podemos ficar em falta da tua presença, Deus, que a tua presença venha ser real no nosso meio. Pai, que teu Espírito Santo, Deus, venha estar consolando cada coração neste momento. Deus, guarda, Deus, todo mundo, Pai. Pai, tira, Deus, tudo que não te agrada no meio dessa nação, Pai, deste país, de qualquer lugar, Senhor, Deus, que seja, Pai. Neste momento te pedimos, Deus, a tua proteção e a tua guarda, e queremos te agradecer, porque em meio a essa situação nós podemos buscar a ti, Deus. Obrigada por esta oportunidade, Senhor, eu te louvo e te agradeço no nome amado do teu filho amado Jesus. Amém, Jesus. Pai querido, é muito bom estar na tua casa. E eu gostaria de estar lendo a palavra de Deus, que é uma palavra de bênção declarada a nós através do Sermão do Monte. Então, é quando nós lemos estes versículos, nós podemos declarar vitórias, irmãos, no nosso meio e nas nossas vidas. E quando Jesus estava ali vendo toda aquela multidão, e sobre aquele monte ele se assentou com seus discípulos, né? E começou a falar, começou a ensiná-los acerca da sua palavra, as bem-aventuranças. E neste conjunto de bênção, nós queremos declarar também para todos os nossos irmãos que nos ouvem, os nossos amigos que nos ouvem. Nós só temos a agradecer ao Senhor, porque Ele tem deixado esta palavra, que ela é fiel e há de se cumprir no nosso meio. Pai, a palavra de Deus, irmãos, em Mateus 5, lemos assim esses versículos. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los.
Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados são vocês, irmãos da PIB de Pirajá. Bem-aventurados são vocês que nos ouvem, filhos do Deus Altíssimo. Por minha causa os injuriarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se, alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós somos um povo feliz, um povo abençoado, porque a palavra bem-aventurança, né? Aventurados, bem-aventurados, somos abençoados, irmãos. Bem-aventurados somos nós, que temos um Deus maravilhoso. Então nós temos esse Deus que é o nosso consolador. Muitos têm chorado, muitos têm sido abalados, muitos têm sido afrontados em meio a tudo isso que nós estamos vivendo neste século. Mas nós temos o nosso Consolador, porque a sua palavra declara: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E por isso nós somos gratos ao nosso Deus, porque em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos sido consolados pelo Espírito Santo de Deus. Lembre-se, amados, você não está só, porque o Espírito Santo de Deus, Ele tem nos consolado, Ele tem nos confortado, Ele tem chegado primeiro quando vem um momento de tristeza ou de pânico ou de ansiedade. Ele chega primeiro para nos consolar, para nos confortar e para nos alegrar. Esta é a palavra, bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, você é um abençoado. E por isso, não temas, não se abale, não temas, fique firme e saiba que nesta labuta, que nesta pandemia toda, que nesta crise que todos nós estamos acompanhando e vivendo, nós temos o nosso Consolador que é por nós. Creia, tão somente creia, que Deus é conosco em meio a tudo que nós estamos passando. Nós queremos dizer, grandes coisas o Senhor fez e o Senhor fará. Ele está vendo tudo e contempla todos. Por isso, creia, tão somente creia, que nós somos um povo abençoado e somos abençoados pelo nosso Deus. Nós estaremos adorando, glorificando, exaltando o nosso Deus com louvores, adorando ao nosso Deus. Adore na sua casa, glorifique na sua casa. Eu sei que é um momento, esse é o momento, é a sua igreja, é o seu povo reunido aqui neste lugar. E eu vejo cada um de vocês nesses bancos, eu contemplo cada um de vocês aqui neste lugar. Eu posso contemplar vocês na sua casa, no seu lar. Por isso, amado, não temas, o nosso Deus é contigo. Adore nesse momento. Nossa irmã Michele está aqui nesta noite. O nosso irmão Danilo estará dando uma sequência a este culto. Em seguida, eu quero passar a palavra para o pastor depois, e gostaria de que o pastor estivesse orando, assim que ele assumir a palavra, pelas bênçãos que nós temos recebido. Eu quero de uma maneira simbólica, eu quero ver cada um dos meus irmãos vindo aqui à frente, assim como você vem entregar seu dízimo, a sua oferta, e entrega a sua vida nesta hora, quando o pastor... Glória a Deus. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas
Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Digno de glórias, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glórias, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro além de ti, digna de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digna de glórias, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, não há outro além de ti, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Com gemidos e palavras não pode explicar. Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e sou de novo aqui e quero seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar,
gemidos. Os gemidos e palavras não podem expressar. Ele leva, Pai, as minhas imperfeições. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ele ouve o seu também. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e sou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos em molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça, e cantarei louvores, pois Tu és o Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia, tu és o Deus Criador das nossas vidas. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos e dos séculos. Cremos na tua presença, Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Declare a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Diga bem mais forte: a honra e a glória, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor, ao Rei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Rei Jesus, o nosso Senhor. Glorifique e exalte o nome dele onde você estiver. Onde você estiver, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado pela tua presença, porque em meio às tribulações nós sabemos que nós temos um Deus verdadeiro. Nós temos um Deus presente. Nós temos um Deus que está conosco todos os dias. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Glória a ti, Deus. Aleluia. Exaltado para todo sempre seja o nome do nosso Deus. Nós iremos dar continuidade e essa nossa quarta da vitória, dia 15 de abril, nós estamos aqui às 20 horas e 5 minutos desse dia, declarando que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amados, nós iremos dar seguimento ao estudo do livro de Marcos, para que nós possamos aprender um pouco sobre a vida de Jesus. Mas antes de começarmos, e foi proposto que nós estivéssemos orando pelos irmãos. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui colocando diante de Deus o seu pedido de oração, colocando a sua vida, a sua família, o seu emprego e tantas outras coisas. E sei também que muitos gostariam de estar aqui agradecendo pelas vitórias que o Senhor tem dado, pela restauração da sua saúde e tantas outras coisas mais. Nós estaremos orando nesse instante, colocando diante de Deus a vida de cada um dos irmãos. E dizendo aos irmãos que breve nós estaremos celebrando os nossos cultos aqui. E vai chegar um tempo que
nós continuaremos, nossa pretensão é continuar com os cultos no YouTube. Agora, não mais no Instagram, nem no Facebook, mas os cultos presenciais, estaremos gravando nossos cultos, mas não para fazer live, mas para que nós possamos ter a participação, a comunhão com os nossos irmãos. Sei que muitos estão com saudade, o pastor também está com saudade de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de nos cumprimentarmos, de nos vermos e ouvir a voz de cada um de vocês. Nós iremos orar nesse instante. Pai amado, Pai querido, estamos na Tua presença, ó Deus, como igreja do Senhor. Ó Deus, aqui estamos, sabemos que não somente no espaço físico, mas, ó Deus, em muitos espaços, nas casas, nos lares dos Teus filhos. E, ó Deus, sabemos que cada um de nós temos uma necessidade, temos um pedido a Te fazer. E, ó Deus, entendo que cada um gostaria de estar colocando diante do Senhor a sua petição, a sua súplica, as suas orações. E, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um dos Teus filhos que se encontram nos seus lares, para que, ó Deus, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós precisamos, ó Deus, quer seja saúde, quer seja, ó Deus, o emprego, quer seja o manter-se no seu emprego, ó Deus, Tu sabes o que nós precisamos, mas uma coisa nós necessitamos mais do que tudo, é de vivermos na Tua presença. Ó Deus, que a Tua igreja viva e viva, ó Deus, seus dias buscando cada vez mais a Tua presença. Ó Deus e Pai, nós Te louvamos pelos Teus filhos também, que gostariam de estar aqui contando as bênçãos, falando, ó Deus, de como o Senhor tem os livrado, de como o Senhor tem os guardado, ó Deus, provido as coisas que deles necessitam. Pai amado, Pai querido, abençoa a Tua igreja, que são os santos, que são os remidos, que são os lavados pelo sangue do Cordeiro, em todos os lugares, mas que nesta noite, aqui nessa congregação, nós possamos declarar: só Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é Deus e continuará sendo Deus na nossa vida. Obrigado, ó Deus, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amados, os episódios, os fatos que acontecem a partir do capítulo 2 e vai até o capítulo 3, versículo 6, mostra a popularidade de Jesus e as controvérsias, também as rivalidades. Começam a se levantar pessoas contra o ministério de Jesus. No capítulo 2, o versículo 1, começa dizendo o seguinte: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. O capítulo 2 começa com Jesus em um ambiente, em uma casa, não é? A popularidade de Jesus estava tão grande, ele já havia feito tantos milagres, já tinha anunciado a sua palavra, e estava ali entre o povo, e agora onde ele ia, ele já não conseguia mais ficar sozinho. Para onde ele ia, a multidão o seguia. E ali estava Jesus numa multidão, e vendo a multidão, ele começou a pregar, ele começou a anunciar a palavra de Deus. Só que de repente acontece algo inusitado, não é? Acontece algo surpreendente. Algo que não acontece comumente, não acontece naturalmente, não é? Alguns homens tiram as telhas, a cobertura daquela casa e começa a descer através de uma corda uma pessoa que estava numa cama paralítico. Imagine essa cena, irmãos.
imagine a cena, você está anunciando a palavra do Senhor e o Senhor te dá a oportunidade de aplicar aquilo que você está ensinando, colocar em prática aquilo que você está ensinando. E aí vocês entendem o que Jesus fala para aqueles homens e o que Jesus fala para aquele paralítico. Jesus olha para ele e diz assim: filho, perdoado estão os teus pecados. Filho, perdoado estão os teus pecados. Talvez você pergunte assim: por que Jesus falou essa palavra? Jesus estava falando sobre arrependimento. Jesus estava falando sobre buscar uma vida de remissão para buscar a Deus. E agora se apresenta ali uma pessoa que estava carente do perdão e das misericórdias de Deus. Talvez você diga assim: mas Jesus, será que Jesus não viu que o homem estava necessitando de ser curado? Mas a necessidade não somente daquele homem que estava ali na cama, mas também dos seus amigos e também das pessoas que estavam ali ao redor. E a palavra de Jesus foi: filho, os teus pecados estão perdoados. Perdoado estão os teus pecados. Irmãos, como Jesus é maravilhoso. Jesus sabe a nossa necessidade. Jesus sabe o que nós precisamos. Ele sempre sabe o que nós precisamos. Às vezes nós pedimos alguma coisa ao Senhor e o Senhor: olha, meu filho, eu vou te dar, mas vou te dar aquilo que você verdadeiramente precisa. O que você precisa é das minhas misericórdias. O que você precisa é da minha graça. O que você precisa é da minha presença. E quando Jesus fala essa palavra, há uma reação das pessoas. Há uma reação das pessoas, principalmente dos líderes, dos fariseus que estavam ali, porque já haviam sabido, já sabiam da popularidade e do conhecimento e daquilo que Jesus pregava e daquilo que Jesus realizava. E como acontece sempre, as pessoas vão verificar, vão averiguar, vão examinar, vão questionar. E quando chegam diante daquela situação, eles dizem: olha, ele está blasfemando. Isso é uma blasfêmia. Blasfêmia, irmãos, é insulto contra Deus. Será que Jesus estava insultando a Deus, concedendo a necessidade daquela pessoa? Talvez algumas pessoas estranhem porque Jesus respondeu: o que é mais fácil fazer? O que é mais fácil fazer? Não é? Talvez algumas pessoas digam assim: Senhor, é mais fácil que o Senhor atenda a minha oração, porque assim eu vou saber que o Senhor está me atendendo. Mas o Senhor vai mais além. Ele sabe realmente a nossa necessidade. Então, quando aquelas pessoas começam a razoar, começam a questionar, começam a declarar que Jesus estava insultando a Deus, estava indo de encontro a Deus, Jesus para e diz assim: olha, para vocês o que é mais fácil? O que seria mais fácil fazer aqui? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, te digo: levanta-te e toma o teu leito e vai para a sua casa. Irmãos, Jesus dá uma resposta para aquela pessoa. Ele diz assim: olha, eu posso não somente atender a sua necessidade visual, aquilo que está à vista das pessoas, mas Deus, Ele tem autoridade para ir no profundo e no íntimo de cada um e atender aquilo que realmente nós temos necessidade. E o que nós temos necessidade é de receber o perdão de Deus, é de receber as misericórdias de Deus, é de receber a graça de Deus.
Então, para dizer para as pessoas: olha, esse rapaz vai se levantar, não somente porque ele pediu, mas para provar que quando Deus faz alguma coisa, Ele faz por completo. Quando Deus realiza uma obra, Ele realiza a obra por completo. A segundo fato que nós encontramos no capítulo 2, se encontra a partir do versículo 13, não é? E tornando a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava, e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu, e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. E os escribas, agora os escribas e os fariseus, começam a questionar: será que ele não sabe com quem ele está comendo? Será que ele não sabe com quem ele está sentado? Ele está sentado com pessoas de má fama. Ele está sentado com pessoas que são pecadores, são pessoas que ferem as coisas de Deus, que são contra o povo de Deus. E a resposta de Jesus em meio àquela conversa, aquela divergência, aquela controvérsia toda, a resposta de Jesus foi o seguinte: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Irmãos, aquelas pessoas que se acham santas, aquelas pessoas que se acham dignas, aquelas pessoas que se acham sãs, elas não precisam de médico. Quem precisa de médico sabe qual é a sua necessidade e vai atrás. Quando Jesus convidou Levi, quando Jesus chamou Levi a segui-lo, muitas pessoas que também tinham a mesma necessidade de Levi, muitas pessoas que tinham a mesma necessidade de Levi, quer dizer Mateus, não é? É o mesmo personagem, Mateus e Levi, não é? E ali, Levi, Mateus, ele tinha uma necessidade, aquelas pessoas que tinham necessidade foram buscar a mesma coisa que Levi, que Mateus havia recebido, o perdão e a misericórdia de Deus. Irmãos, como é interessante, aquelas pessoas vão dizer o seguinte: olha, por que ela está ali? Jesus não sabe que eles são pessoas carentes, pessoas que não fazem nada certo? E Jesus diz: olha, se eu estou aqui e se eles vieram a mim, é porque eles estão necessitando, eles precisam. E a resposta de Jesus foi: olha, os sãos não precisam de médico. Se vocês precisassem de médico, se vocês precisassem de ajuda, se vocês precisassem da graça, da misericórdia de Deus, vocês certamente estariam aqui batendo na porta para receber o perdão e a misericórdia e a graça de Deus. Esses que estão aqui são pecadores, porque eles precisam receber o perdão de Deus. Esses que estão aqui estão doentes, estão à beira da morte, mas encontraram uma esperança, encontraram uma solução em mim. Você acha que eu vou ficar com quem? Vocês acham que eu devo me relacionar com quem? Às vezes nós nos afastamos das pessoas, porque dizemos que as pessoas são pecadoras. Mas, irmãos, quem mais precisa de nós são aquelas pessoas carentes. Quem mais precisa de nós cristãos, quem mais precisa de nós, servos de Deus, são aquelas pessoas que estão de má fama, são aquelas pessoas que estão vivendo o pecado, são elas que precisam de nós, precisam que nós mostremos a ela o amor de Cristo Jesus. No terceiro bloco, que começa a partir do versículo 18 até o versículo 22, nós temos dois assuntos.
primeiro assunto, são 2 blocos na verdade, até o versículo 22 é um bloco, e do 23 ao 28 é um outro bloco, de 2 assuntos muito controversos. O primeiro é o jejum, não é? E Jesus nos diz agora que o jejum que ele está instituindo é diferente do jejum que era do Antigo Testamento, né? Ele mostra uma diferença. E a questão que eles colocam aqui é o seguinte: olha, por que os outros discípulos jejuam e os seus discípulos não jejuam? E Jesus dá um exemplo, uma ilustração. A ilustração que Jesus coloca é o seguinte: olha, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Irmãos, a doutrina de Jesus é uma nova doutrina. Por que uma nova doutrina? Porque é direcionada a uma nova criatura. Não aquela nascida da carne, não aquela nascida do sangue, mas a uma nova criatura que agora nasceu do Espírito. Uma nova criatura. Então aquela que é do Espírito tem uma nova roupagem, tem uma nova necessidade. Então o jejum para os nascidos de novo é diferente, é uma nova doutrina, é uma nova esperança. E o que Jesus está mostrando primeiramente, ele diz que ele é o noivo, e a igreja, a esposa, os convidados. E enquanto os discípulos estavam com Jesus, não podiam jejuar. Mas havia momentos em que eles necessitariam de buscar essa comunhão, de suplicar pela presença de Jesus, através do jejum, através de uma entrega maior. Então, irmãos, quando ele foi questionado sobre por que os seus discípulos não jejuavam, ele diz assim: como é que vai? E nós estamos em celebração. E eles estão desobrigados de jejuar. Mas vai haver momento de eles estarem jejuando. E a outra coisa, o jejum ele tem um novo significado agora. Na dispensação antiga, o jejum tinha uma função. Agora com Jesus, é uma entrega ao Senhor Jesus. Será que você tem feito o jejum que realmente agrada a Deus? Às vezes as pessoas têm jejuado para alcançar algum bênção, algum propósito, mas o nosso jejum, na verdade, é uma comprovação daquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus. Não é? Eu sou de Jesus, por isso eu jejuo. Eu sou do Senhor, por isso eu posso confiar nele. Eu não vou jejuar para poder alcançar alguma coisa do Senhor, mas porque eu já alcancei alguma coisa do Senhor. A segunda questão agora é acerca do sábado, não é? Jesus estava numa sinagoga e de repente acontece, Jesus sai para andar com os seus discípulos e os seus discípulos começam a catar espiga de milho para poder comer, e isso era no sábado. E Jesus explica para eles que o sábado foi feito para os homens. O sábado foi feito para que nós pudéssemos colocar diante do Senhor a nossa necessidade. Interessante que Jesus usa um exemplo. Olha o exemplo que Jesus coloca, o exemplo de Davi. O que é que Davi fez? Olha o que ele diz assim, olha: nunca lestes o que fez Davi? Quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes,
dando também aos que com ele estavam. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Irmãos, o que Jesus estava colocando ali no exemplo de Davi, é que aqueles pães que eram sagrados, que eram consagrados, naquele momento serviu para saciar a fome de alguém que estava necessitando. Então, muitas das vezes, nós colocamos ou deixamos de fazer algo porque consideramos algo sagrado, algo que é consagrado. Irmãos, essa mesa é a mesa da comunhão, é uma mesa consagrada, é uma mesa diferente das outras mesas, mas ela continua sendo mesa, irmãos. Os irmãos são muito mais importantes do que a mesa. Não é a mesa que santifica os irmãos, mas aos irmãos que santificam a mesa, ou santificam qualquer coisa na sua casa. É os irmãos que estão santificando o seu lar, e não é o lar que está santificando o irmão. Não é a igreja que santifica, não é o templo que santifica os irmãos, mas é os irmãos que santificam esse lugar. Quando os irmãos estão aqui, esse lugar se torna santo. Apesar de que os irmãos não estão aqui, esse lugar continua sendo santo. Mas os irmãos são mais importantes para o Senhor do que este lugar. Os irmãos são mais importantes do que este lugar. Na verdade, esse estudo a gente pretende levar mais coisas, né? Mas a gente tem que fazer um resumo de tudo que nós temos que falar, para que caiba tudo nesse período que nós temos aqui. Irmãos, o último bloco termina no capítulo 3. É a cura de um que tinha uma das mãos mirradas. O texto diz que outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. A questão colocada aqui pelos fariseus, pelos escribas, pelos helenistas, pelas aquelas pessoas que discordavam da doutrina e da autoridade de Jesus, é que a cura que ele fez foi no sábado. Interessante que ele já havia discutido sobre o sábado, e agora, mais uma vez, o sábado está sendo colocado em questão aqui. Pode curar alguém no sábado? E Jesus vai dizer o seguinte: eu vou deixar aquele que necessita ir embora sem receber a sua bênção, sem receber a sua restauração, só porque é um sábado? Irmãos, é lícito fazer bem ou mal, deixar de fazer o bem, porque nós estamos fazendo algo diferente, algo que é consagrado? Irmãos, se tivermos que dar auxílio, interromper a live, para poder auxiliar alguma pessoa que está necessitando, tem que terminar, não é? O mais importante são as pessoas. Jesus veio por causa da humanidade, por causa das pessoas, por causa de nós. Por nossa causa Jesus veio ao mundo. E Jesus mais uma vez mostra para as pessoas que não é o sagrado, não é a pessoa de integridade, de dignidade, é que é importante para ele, mas todas as pessoas, em todos os lugares, o homem, o indivíduo, acima das coisas. O homem, o indivíduo, as pessoas acima das coisas. Jesus botou bem claro isso, enfatizou muito isso. E nós queremos dizer que, como servos de Deus, como obediente a Jesus, nós temos que valorizar mais as pessoas. Vai haver um momento, irmãos, de que a live vai deixar de existir. E por quê? Precisamos estar juntos, irmãos. Precisamos estar em comunhão. Há uma necessidade. Então, irmãos, não fique esperando em casa, não. Quando a igreja voltar a se reunir, venha para a sua igreja.
Se tiver uma limitação de quantidade de pessoas, não tem importância, venha uma quantidade. Escolha um culto e venha, mas não deixe de manter e de viver a comunhão um com os outros. Isso é importante. Jesus valorizou as pessoas. E será que nós temos feito a mesma coisa? Em meio à adversidade, ainda que pareça trazer controvérsias, ainda que pareça trazer contradição, Jesus teve sempre uma resposta. E eu quero dizer para os irmãos, nós temos sempre uma resposta de Deus. Deus nos dará a resposta no momento certo. Que o Senhor, pois, aplique essa palavra em nossos corações. Eu quero só ler o último bloco dos versículos. Já que é um estudo bíblico, a gente tem que falar o que a Bíblia, ler a Bíblia, a palavra de Deus. Versículo 3 do capítulo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Diante da sabedoria de Deus, diante dos propósitos de Deus, o homem se cala. Assim como Jesus fez calar, mostrando o propósito de Deus, nós, como servos de Deus, também temos que mostrar os propósitos de Deus na nossa vida, para que nós possamos calar a qualquer que pedir a razão da fé que existe em cada um de nós. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Nós iremos orar nesse instante mais uma vez, para encerrar essa live, declarando a todos vocês a bênção do Senhor. Irmãos, estamos com saudade, né? A minha preocupação não é ter a igreja cheia, não. A minha preocupação é ter os irmãos aqui comigo. Nem que seja, eu já tenho um bom número aqui, eu posso dizer que eu estou feliz, né? Hoje eu tive a irmã Michele, tive a irmã Zefinha, Raimundo. Irmãos, como é bom ver Raimundo assistindo o culto. Tio Bissa assistindo o culto, e bem nas primeiras cadeiras. É tão gratificante ter Marcelo aqui, ter Lane, Romilda e Danilo. O número é pequeno, né? Mas eu tenho essa companhia. E eu quero ter também a companhia de todos vocês, brevemente aqui no templo do Senhor. Lembrando vocês são o mais importante. Que a sua vida seja uma bênção. Que a sua vida seja um presente de Deus. E que você possa glorificar e exaltar esse Deus pela sua vida. Pai amado, Pai querido, nós queremos, ó Deus, declarar a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo. Bênção de paz, bênção de prosperidade, bênção de saúde, bênção de amor, bênção de comunhão, bênção da tua presença. Ó Deus, que o Senhor incline sua cabeça, seus olhos para cada um dos teus filhos e contemple a cada um de nós, igreja do Senhor. Pai amado, Pai querido, que o teu amor seja constante no nosso meio, que a salvação de Cristo Jesus, que a redenção em Cristo Jesus seja uma realidade no nosso meio, e que o Espírito Santo continue a nos consolar, a nos guiar, a nos orientar. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. E o povo de Deus pode dar um glória a Deus. Glória a Deus.